Oi, alunos. Estou com muita saudade de vocês e esperando passar essa crise, né? Não deixa de ser uma crise sanitária que a gente está vivendo, para poder estarmos de volta, tendo contato com vocês e continuando nossos trabalhos na unidade, nossas aulas de informática. A aula de hoje que eu elaborei para vocês é uma aula de formatação de texto, Word Art, bordas de página e no finalzinho cor de página. Essa aula vai ficar um pouco grande, então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir em duas aulas. Hoje a gente vai trabalhar com formatação de texto e é um conteúdo muito interessante porque é em épocas em que a gente está passando para vocês tudo online. Acredito que a escola também está seguindo essa metodologia, então os trabalhos provavelmente serão enviados também em um ambiente virtual, que a gente chama de AVA. E aí vai ser exigida uma formatação, então vocês precisam saber formatar de forma correta os trabalhos, então essa aula é muito útil para vocês. E até mesmo caso isso não aconteça, mas vocês aprenderão a fazer a formatação básica, que é o objetivo mesmo da nossa aula. Vamos às nossas práticas. Vou começar abrindo o Word. Caso vocês procurem o Word no computador de vocês e não achem, lembre da última aula que a gente trabalhou com o nosso assistente, né? O assistente do Windows, o Cortana. Então vocês dão um clique aqui onde está escrito digite sua pesquisa ou simplesmente aperta o botão dos símbolos do Windows. Caso não esteja aqui, o meu, porque sempre estou utilizando, está aparecendo aqui, mas caso não esteja, é só vocês digitarem o Word. Quando vocês começarem a digitar o Word, ele vai listar, né? Já falei que o Cortana na pesquisa ele filtra pelas letras que a gente está digitando, e aí já apareceu aqui, dá um clique e ele vai trazer o nosso amiguinho Word. O Word, para quem ainda não sabe, é um processador de texto, ele é muito versátil. A gente, quando abre ele, né, aqui vem os documentos que foi aberto recentemente, e aqui são modelos que a gente pode estar utilizando nesse Word. Tem modelos aqui de currículo, de folheto, modelo para carta, tem modelo para quase tudo que vocês imaginarem aí, mas o que nós queremos mesmo é um documento em branco. Cliquei, ele já trouxe aqui meu documento em branco, isso aqui equivale a uma página. No botão de rolagem do mouse é o famoso scroll, vocês rolam para cima e para baixo. Vou apresentar rapidamente aqui o nosso layout para não ficar uma aula muito extensa. Vocês vão olhar aqui no canto direito do monitor que tem o zoom. Esse zoom aqui é para a gente aumentar ou diminuir, dependendo do que você esteja fazendo. Você pode aumentar esse zoom. A cada clique que vocês dão no sinal de mais, ele aumenta 10 pontos percentuais. E aí vocês aumentam e no sinal de menos vocês diminuem esse zoom. Vou deixar aqui em 120. O documento está em branco, não tem nada, a gente vai precisar de um texto. Então eu vou buscar um texto na internet para facilitar para a gente aí no nosso trabalho. Então está aqui o texto já trazido da internet, né, que nós copiamos. E agora eu vou precisar de um título aqui. Então para a gente andar rápido, eu vou selecionar aqui a palavra informática. Como foi que eu selecionei? Quando vocês quiserem selecionar uma palavra, dica importante, viu pessoal? Quando vocês quiserem selecionar uma palavra, você posiciona o mouse, vocês posicionam o mouse no meio dela e dá 2 cliques. Ela vai ser selecionada. Aí eu vou dar um famoso Ctrl C para copiar. Tirei a seleção, vou dar um Enter para abrir espaço aqui, porque eu quero essa palavra no início como título. Vou dar um Ctrl V para ela colar. Texto colado. Aí agora sim, eu tenho um texto, né, com título e corpo de texto. Vamos começar formatando o nosso título. Como eu disse, para selecionar, 2 cliques, já que é uma palavra só. Aí eu vou apresentar para vocês agora o restante do layout do Word. Aqui em cima a gente tem os famosos, que antigamente chamava-se de menus, depois guias e atualmente chama-se também faixa de opções. Mas qualquer um desses 3 nomes que vocês utilizarem aí vai estar correto. A guia página inicial é a guia responsável por formatação de texto, viu pessoal? Não esqueçam disso. A guia página inicial é a guia responsável pela formatação de texto. Aqui logo de início eu tenho a minha fonte. O que é isso? É o tipo de letra, é como se fosse a caligrafia. Cada pessoa não escreve de uma forma. Pois é, cada fonte é um tipo de letra. Eu não estou vendo lá atrás porque o texto está atrás da caixa de fonte aqui, ó, tá vendo? Mas eu vou escolher aqui
Arial não, porque já vem com negrito, no caso do Arial Black. Vou botar essa fonte aqui, que eu utilizo muito, Bell MIT. Veja que já mudou aqui um pouco o texto. Agora o tamanho. Tamanho e fonte vão estar sempre juntos, um ao lado do outro. Está aqui o tamanho padrão que vem é 11, a menos que o usuário mude, né, esse tamanho padrão. Se não, é 11. Vou clicar, vou botar aqui, vou exagerar um pouquinho no tamanho para que fique bem visível. Vou botar aqui o tamanho 18. Eu posso fazer esse aumento de fonte também por aqui, ó, pessoal. Isso aqui são ícones de atalho, onde eu posso estar aumentando ou diminuindo minha fonte, certo? Ó, aumenta e diminui. Continuando, aqui embaixo eu tenho os estilos. Nós temos 3 estilos, que é o negrito, itálico e sublinhado. O negrito ele deixa o texto mais encorpado, deixa o texto em caixa alta. Olhando para o texto, veja que ele ficou mais negro, né? Fica em caixa alta. Esse é o negrito. Sem negrito, com negrito. Vou usar os 3 estilos. Itálico. O itálico deixa o texto com a leve inclinação para o lado direito. E o sublinhado, o nome já fala por si também, passa uma linha embaixo. Usei os 3 estilos, agora eu vou para a cor da fonte. Eu pulei aqui, que não são tão úteis, tem utilidade, claro, mas não para essa aula de agora que a gente está fazendo. Vou clicar aqui na cor da fonte e vou escolher uma cor. Geralmente, se a gente for fazer um trabalho com exigências acadêmicas, aí a gente vai ter que usar o preto, né? Geralmente preto. O azul também é aceitável, mas normalmente é preto. Se a gente for seguir a EBNT, né? Que é as normas brasileiras, as normas técnicas brasileiras. Aí a gente vai deixar, no caso aqui, eu vou colocar uma cor, vou botar verde, né? Botei verde. Depois que eu escolhi a cor, eu vou para o meu alinhamento, os meus alinhamentos. São 4 alinhamentos que nós temos, vou apresentar para vocês rapidinho. O primeiro alinha o texto à esquerda, já está. O segundo centraliza, o texto fica ao centro da folha. O terceiro, ele alinha o texto à direita da folha. E o quarto é o justificar. Isso aí geralmente sempre utilizado em corpo de texto, porque se eu botar um justificado em um título, por exemplo, não vai mudar nada. Por quê? Porque é um texto pequeno e o justificar, ele força o texto a alinhar em ambos os lados, esquerdo e direito. E as sobras, que inclusive aqui no texto tem, ó, vai para o centro do texto. Vocês vão ver já já. Então vou centralizar, quero no meio. Formatei meu título, vamos para o corpo do texto. Posiciono o mouse no início, clica, segura e vai descendo e depois arrasta para a direita. Selecionei meu corpo de texto, aí vamos para fonte. Cliquei aqui. Vou colocar outra fonte, não vou usar a mesma. Vou colocar aqui Bookman, Old Style. Cliquei, vamos para o tamanho. Usei no título tamanho 18. Vou usar aqui no corpo do texto tamanho 16. Certo? Não vou usar nenhum dos estilos. Já expliquei para vocês o que é. A cor, vou botar azul, né? Então, se você pausar o mouse e aguardar alguns segundos, ele geralmente lhe dá o nome da cor. Tá vendo lá? Azul escuro. Então, é esse aqui que eu vou utilizar. E vamos agora entender melhor os alinhamentos. Como é um texto em parágrafo, vai ficar melhor para vocês entenderem. Centralizar, alinhar à direita, veja como o texto ficou na base direita, e justificar. Está vendo como o texto está alinhado em ambos os lados, tanto esquerdo como direito? Vou voltar aqui para o alinhamento à esquerda, que é o primeiro. Esses espaços aqui que não estão alinhados, quando eu clico em justificar, eles vão para o centro do texto. Por isso que geralmente quando vocês verem um texto com alguns espaços grandes assim, ó, no meio do texto, é porque ele está justificado. E é a forma que tem que estar corpo de texto, ou seja, textos que têm parágrafo. Tem que estar justificado. Se vocês quiserem fazer recuo de parágrafo, ou seja, aquele recuo de primeira linha, vocês simplesmente aqui na régua, pousa o mouse no ponteiro de cima, o ponteiro superior, vai aparecer esse nome, recuo da primeira linha. É só vocês segurar e arrastar o mouse para a distância que você quer do parágrafo. 1,5, 2 e assim sucessivamente. Vou deixar 1,5. Eu afastei meu recuo de primeira linha 1,5 cm. Todo texto que eu fizer a quebra dele agora, ele vai ficar nesse parágrafo aí de 1,5. Vou colocar o cursor aqui, ó, já está, e vou pressionar o Enter para vocês identificarem. Tá vendo como o texto ficou alinhado agora e com esse recuo de 1,5 que nós colocamos? Bom, a formatação de texto basicamente é isso aí. É a fonte, o tamanho, os estilos, a cor da fonte e os alinhamentos, mais o recuo de parágrafo quando a gente está trabalhando com parágrafo. Com essas formatações básicas aí você consegue já ter um texto bem organizado para entregar
num trabalho de colégio ou mesmo um ofício, e aí quer ter impresso para acompanhar melhor, digita, faz essa formatação e imprime que o texto vai ficar bonitinho. Essa primeira parte aí foi concluída, que foi a formatação do texto. A gente vai agora aprender a salvar. Não adianta vocês saberem abrir o Word, digitar o texto, formatar e depois o que é que vai fazer com esse texto? Guardar, porque se vocês fecharem sem salvar, claro que ele pergunta, mas se vocês não salvarem, vocês vão perder esse texto. Então eu sempre vou na guia arquivo. A guia arquivo é onde eu posso salvar um texto, pedir uma folha nova, abrir um documento que já exista. Venho aqui na opção salvar, dou um clique. E aí vou em procurar. Por que procurar? Porque faz de conta que eu não sei onde eu quero salvar, então eu vou olhar quais pastas eu tenho no meu computador para poder salvar. Vou colocar lá na área de trabalho que fica mais fácil identificar e vou deixar esse nome aqui, aula de formatação. Vou botar o nome aula formatação. Pronto, dei um nome para texto, isso é essencial, então o nome tem que haver com o teor do documento para que você saiba do que se trata sem precisar abrir este documento. Vou clicar em salvar aqui, o texto já está salvo lá. Então pessoal, para a aula não ficar muito grande, como eu disse no início, eu vou dividir em duas partes e a gente encerra essa primeira parte por aqui, acompanha a nossa próxima aula.